Graça e paz, igreja, amém? Uma alegria estarmos aqui novamente na casa do Senhor. E a gente, durante esse mês, está estudando, falando, pregando sobre a primeira carta de João, que é aquela que não é o evangelho, é a carta, que é lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse. E a gente tem incentivado a igreja a ler, né, porque são 5 capítulos. João, ele fala de uma forma muito carinhosa, muito amistosa, mas puxa a orelha que nem só. Ele fala de uma forma muito carinhosa, mas chama a nossa atenção. E hoje eu queria estar trazendo para nós a palavra que está no capítulo 2. O capítulo 2, inclusive, é grande. Eu poderia falar muitas coisas, mas o nosso tempo não permite. Eu vou, a princípio, falar 1 João, capítulo 2, do 1 até o versículo 6. E se eu ver que o tempo está bom, eu leio depois o 15 e o 17, que é o que a gente mais conhece também. Eu vou ler os ímpares, a igreja vai ler os pares. Vamos lá, eu vou ler os ímpares, do 1 até o 6, e a igreja vai ler os pares. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, a igreja. Ele Isso aí, lindo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha aí. Isso aí, 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos lá. Quando João escreve o versículo 1 do capítulo 2, é uma continuação do que ele está falando anteriormente. O que ele está falando anteriormente? Ele está falando sobre pecado, confissão de pecado. Ele vai falar que todos pecam. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Então, antes ele fala, se dissermos, até no versículo, volta umzinho aí, Luli, fazendo favor, 1:10. 1:10, não, isso. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então fique claro para mim e para você, somos pecadores. Ninguém pode falar que não tem pecado. A Mabel e a Pérola, que são as 2 bebês aqui, por mais que não tenha consciência de pecado, porque uma criança não tem uma consciência de pecado como eu e você temos, mas é pecadora. Inclusive está ali, toda agitadinha, com a franjinha dela, toda feliz. Faz malcriação, desobedece, porque o pecado, a gente já nasce em pecado. Davi fala sobre isso, em pecado me concebeu minha mãe. O pecado está em nós. Aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Agora, quando ele chega no 2:1, olha que não parece que é uma coisa diferente? Olha o que ele vai falar. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O anterior ele falou que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Agora no versículo do capítulo 2 ele fala para que não pequeis. Como a gente não peca se a gente é pecador? Como que a gente não peca se a gente é pecador? E essa pergunta ela precisa estar no meu coração e no teu coração. Por quê? O pecado na nossa vida, apesar de sermos pecadores, o pecado ele precisa ser um acidente, não algo maquinado. O que é algo maquinado? Eu estar aqui pensando assim, quando eu sair daqui, eu vou parar ali no bar, eu vou pedir todas, vou beber tudo, vou fazer, vou acontecer. O que eu estou fazendo? Eu estou maquinando.
Eu estou pensando já em pecar sem que o pecado tenha chegado. Eu só pensei naquilo que eu vou fazer e muitas vezes acontece o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Quando ele fala aqui, para que não pequeis, ele está dizendo assim, ó, o pecado precisa ser um acidente. Aquela coisa que você descuidou, você tropeçou. Você tropeçou e caramba, Senhor, me perdoa, eu tropecei. Não queria fazer isso. Eu não queria errar, eu não queria ter xingado. Eu não queria ter, igual a gente viu no quinta-feira para cá, um rapaz para com o carro na rua e abre a porta na hora que nós estamos passando com o Fusquinha. Dudu briga e eu chamo o cara de maluco. Você brigou sim. Eu falei, seu maluco. Depois eu fiquei rindo, que eu falei, meu Deus, como a gente é hipócrita, né? Estou falando de mim, vocês não são não. Falando de mim. Como eu fiquei rindo, que eu falei, Dudu, eu chamei ele de maluco. Porque depois que você dirige, você vê o perigo que é quando você é imprudente. Porque você não só se mata você não, você mata o outro por causa da sua imprudência. E a gente fica com raiva exatamente por conta disso. Mas o pecado, ele não pode ser... Foi uma coisa assim, você se descuidou, você falou, seu maluco. Senhor, me perdoa, chamei o moço de maluco. Que ele encontre o Senhor e encontre a salvação em nome de Jesus. Agora, eu maquinar, toda vez que eu encontrar alguém, vou chamar ele de maluco. Isso não é. Mas olha o que ele traz de recado. Meus filhinhos, essas coisas eu vou escrever para que não pequeis. Se alguém pecar, ele vem trazer uma ação, mas se alguém pecar, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Não é bom que peque, não é bom que viva no pecado, não é bom que viva na mentira, na prostituição, no adultério, na lascívia, na glutonaria, na bebedeira, nas palavras torpes. Não é bom, não vai edificar, desagrada o coração de Deus. Mas se pecar, temos um advogado. E é interessante porque quando a gente vê um pouquinho de filme que fala sobre essa questão de advocacia, você vê no julgamento existe o promotor e existe o advogado. O advogado geralmente é o advogado de defesa e o promotor é para te prender. Ele vai tentar arrumar alguma coisa ali para que você seja preso por aquilo que você fez. O advogado de defesa, por outra parte, ele vai tentar te defender de todas as formas. Agora você pensa comigo, Jesus Cristo, o advogado. Jesus Cristo é Deus. Ele sabe tudo que eu e você fazemos, sim ou não? Tudo que eu e você pensamos, sim ou não? Como que ele vai me defender? Se ele sabe que eu fiz de propósito aquele ali. Que ele sabe que mesmo que tenha sido um acidente, eu nasci em pecado. Então eu agi pela impulsão, pelas inclinações da minha carne. Como que um advogado como Jesus pode me defender? Aí entra a parte que eu estava falando aqui na hora do louvor. Entra a justificação. Porque quando ele fala, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, no versículo 2 fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É como se fosse assim, olha só, eu estou com uma dívida de 150 mil euros, porque eu não vou falar nem em real, não vou nem falar em dólar, porque euros eu não conheço mesmo, que é muito dinheiro, não é? Eu estou com uma dívida de 150 milhões de euros, e eu vou para o tribunal requerer que eu pague essa dívida. Aí chega meu advogado, Jesus Cristo, fala assim, ele não é a propiciação? Ele fala assim, pode deixar, eu pago. Mas ela está devendo 150 mil euros, milhões de euros. Aí o advogado fala assim, eu tenho esse dinheiro, pode deixar. Limpa o nome dela aí do SPC. O nome dela está limpo, porque eu pago, está pago, eu paguei. Vocês entendem o que é Jesus? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque a palavra propiciação é uma palavra que está ligada à antiga aliança, que um animal tinha que morrer pelo pecador. Se lembra dos animais? Fosse o que fosse, era derramado aquele sangue. E a pessoa só tinha perdão pelo pecado quando um inocente morria, um animal morria.
Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. Para que o culpado fosse inocentado, alguém tinha que morrer. E era um inocente. Jesus se fez pecado por mim e por você. Então, se alguém pecar, temos um advogado. E não pense você que ele vai te defender falando assim, tadinha dela, ela estava muito nervosa no trânsito. Não pense que ele vai chegar diante de Deus e falar assim, mas coitado dele, ele não fez isso porque ele queria. Ele não vai trazer esse tipo de argumento humano desse mundo. Ele vai falar assim, ela faz porque ela é pecadora miserável. Ele faz porque ele é pecador miserável, mas está pago porque eu paguei. Eu livro ela, eu livro ele. Isso, gente, precisa trazer para nós uma paz, uma tranquilidade. Porque não tem nada que eu e você façamos que mereça Jesus. Pensa aí. Pensa. Tem alguma coisa que você faz que merece a Jesus? Ou você vai vir com aquele argumento igual o pessoal fala, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei ninguém. É tipo isso? Você acha que é assim? Que acha que esses atos são assim? Não são assim. Ele se fez propiciação. Olha o que o restante do versículo fala. Eu acho isso maravilhoso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. E não somente pelos nossos. Por que nossos? Porque nós estamos em Cristo. Amém, igreja? Nós aceitamos a Cristo. Aceitamos no sentido de ter confessado Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Na verdade, foi Ele que nos aceitou. A gente usa essa expressão, que é uma expressão humana. Ele nos aceitou. Ele nos redimiu. E essa propiciação não é somente por nós que ouvimos a voz do Espírito Santo e viemos, mas também pelos do mundo inteiro. Pensa no pecado do mundo inteiro. Pensa no Hitler. Pensa em quantas pessoas aí foram assassinadas por pedófilos e tantas coisas ruins aconteceram. Pensa agora em pessoas que estão pecando consciente de que aquilo está errado. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todo o mundo. É suficiente para salvar todo mundo. Aí vocês vão me perguntar, então por que Deus não salva o mundo? Pergunta para mim. Por que Deus não salva o mundo? Alguém tem essa resposta para me dar, sem ser o pastor? Oi? O mundo veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, receberam a quem? Jesus Cristo. O mundo odeia. E o mundo nos odeia por causa dele. Mas a todos quanto receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, é feito filho, filha de Deus. Se o mundo todo voltasse para Deus, e eu falo do pecado não é de hoje não, 2025 não. É o pecado de toda a humanidade, de Gênesis a Apocalipse. É o pecado de Caim. Vocês estão entendendo? Caim que matou Abel. É o pecado de Gênesis a Apocalipse, quando acabar tudo. O sacrifício de Jesus é suficiente para vocês entenderem que não é por você, não é pelo que você fez, não é pelo que a gente faz, mas é por causa do que Cristo fez. Continuando no versículo 3, vamos ler juntos? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Eu coloquei 3 perguntas aqui para a gente meditar em cima dela. A primeira pergunta que eu faço: você conhece a Deus? Pensa aí. Você conhece a Deus, Marlete? Pode falar. Sim? Margarete, você conhece a Deus? Conhece o Rick? Conhece? Paulo, você conhece a Deus? Conhece? Olha como que o negócio fica mais estreito. Versículo 4. Olha só. Olha só. Aquele que diz, eu conheço, eu prefiro a outra versão que é NA, eu o conheço.
Isso aí. Aquele que diz, eu o conheço. Todo mundo aqui conhece a Deus, certo? Eu conheço a Deus. Eu também conheço a Deus, tá? Não é pegadinha, não. Eu conheço a Deus. Olha só. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Eu vou exemplificar para vocês. Eu sou casada com o Dudu, já tem 30 anos. Eu conheço o Dudu bastante. Qual a comida preferida do Dudu? Não é pastor, não. Do Dudu, meu marido. Oi? Macarrão. Pudim. Você já conhece um pouquinho, então sabe que ele gosta de macarrão e de pudim, viu, Regina? Você que está chegando agora, o pastor gosta de macarrão e de pudim. Nenhum outro doce ele liga. Ele come todos, mas ele não liga. Ele come todas as comidas, mas toda vez que ele está em casa, o que Dudu faz? Macarrão. E macarrão com carne, e macarrão com salsicha, e macarrão... Não, com salsicha é Geisa. Macarrão com salsicha é Geisa. Macarrão com linguiça, e macarrão com frango desfiado, e macarrão ao alho e óleo. Rafael, esses dias, já estava imitando o pai, fazendo macarrão ao alho e óleo. Ficou legal. Só faltou um pouquinho, ficou bom, filho. Parabéns. Eu conheço o Dudu, então se eu quero agradar o Dudu, o que eu faço? Macarrão. E de sobremesa? Porque eu quero agradar o Dudu. Eu fiz macarrão sexta-feira. Eu fiz macarrão naquele dia. Porque macarrão não é uma coisa que eu gosto de fazer, me apetece. Mas eu faço, eu fiz. Pudim não faço, não. A Luli fez. Obrigada, Luli, você é muito legal. Então, se eu quero agradar o Dudu, o que eu faço? Macarrão e pudim. Se eu quero agradar a Deus, o que eu faço? Eu guardo os seus mandamentos. É assim, não tem nada que seja muito... se eu amo e se eu o conheço, eu guardo os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? 613 leis e 10 mandamentos? Não, 2. Quais são os 2 mandamentos que Jesus resumiu? Resumidamente, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É isso. Então, se eu o conheço, eu guardo os seus mandamentos. Então, como é guardar? Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Acima do meu carro, acima da minha casa, acima dos meus filhos, acima do meu marido, acima da comida, acima da bebida, acima das minhas concupiscências, acima daquilo que eu gosto muito de fazer. Porque eu amo a Deus. Se eu amo a Deus e aquilo que eu gosto de fazer desagrada a Deus, eu paro de fazer. Porque eu amo a Deus e porque eu o conheço e eu quero guardar os seus mandamentos. Simples assim. Olha o que diz aqui Tito 1,16, só para a gente complementar. Vamos ler juntos? Só para ficar dinâmico, para ninguém ficar com sono. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Olha como isso é forte. Afirma que conhece a Deus. Todos nós afirmamos aqui, eu conheço a Deus. Mas negam pelo que diz não. Não é pelo que diz não, é pelo que fazem, ação, negam. São abomináveis. Outro texto, 1 João 4,20. Vamos ler juntos também, fazendo um favor. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu poderia ler umas 300 versículos aqui, só falando disso, dos mandamentos do Senhor. Se eu o conheço, eu guardo os seus mandamentos. Vamos agora ao versículo 5 lá do 1 João 2, 5. Essa é a primeira pergunta. Você conhece a Deus? Eu conheço a Deus? A segunda pergunta. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Para aí. A pergunta que eu faço para você: você tem guardado a sua palavra? Fica para você, não precisa me responder não. Fica para mim também.
Graças a Deus, a nossa igreja, ela estuda muito a Bíblia. A gente poderia estar fazendo estudo em cima de um livro, como tem cursos, eu vou citar, curso Mulher Única, Homem ao Máximo, Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida. Revistinha da Escola Dominical poderia ser de uma editora que tem, Editora Vida, da Presbiteriana, ou até da Assembleia de Deus. Conteúdos que são baseados na Bíblia. Tem vários textos, tem um versículo de segunda, tem um versículo de terça, mas vem a argumentação do autor e ele coloca o versículo ali para argumentar aquilo que ele está falando. Nós temos 12 anos na casa e durante esses 12 anos a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia. Nenhum lugar, gente, eu rodo nesse mundo aí das igrejas, nenhuma igreja faz o que a gente faz aqui, nenhuma. Todas as igrejas que eu conheço, algumas que eu conheço, o pessoal vem para a escola dominical e paga pela sua revista. Quando faz o curso de Mulher Única, paga pelo curso da Mulher Única. Quando faz Homem ao Máximo, paga R$300. R$300 para fazer o curso. Tem cursos que eu me lembro uma vez que foi até a tua tia que está fazendo, Daniel era quanto? Era R$300 por mês? Foi 6 meses. E as pessoas voltavam maravilhadas de lá. Que curso! Que estudo! E eu olho para a vida dessas pessoas, eu não vejo mudança. Porque Deus não tem compromisso com curso. Aprenda isso, igreja. Não estou dizendo para você que é pecado você ler um livro. Eu ganhei 2 livros agora, no meu dia do meu aniversário, que eu falei, meu Deus. Por quê? Olha só, vê se vocês raciocinam comigo. Meu tempo é meio esquisito. Eu tenho um tempo meio apertado. Então, o tempo que eu vou levar lendo um livro, eu prefiro ler a palavra. E olha que eu já li a Bíblia muitas vezes, várias vezes, toda ela. Vocês estão entendendo? Então, se eu penso assim, eu vou ler esse livro. Pô, mas aí eu vou ler o livro é maneiro, legal, é Bíblia. Vai falar de uma coisa, lá nem abriu o presente. Vou até abrir, foi até o Robson. Obrigado, Robson, você me deu. Eu vou ler o livro. Quando ele falou assim, 2 livros, eu falei, eu tenho que ler o livro, meu Deus, foi um presente. Mas eu penso assim, o tempo que eu vou gastar, é o meu pensamento. Lendo o livro, eu gasto lendo a palavra. Eu quero começar, por exemplo, a escrever a palavra como o pastor está escrevendo. Só que eu tenho que organizar a minha vida para isso. O pastor está escrevendo a Bíblia, já está em Números... Oi? Números 8. Já gastou quantas canetas, pastor? Já gastou 5 canetas. E está edificando a vida dele, está edificando as nossas vidas. Porque a Bíblia não é inesgotável. É um livro inesgotável. Geiso, quantas vezes já ouviu a Bíblia toda? 354 vezes. Está na 7ª vez escutando, porque Geiso tem dificuldade de leitura, de dislexia. Arrumou uma maneira de ler a Bíblia, escutando a Bíblia. Agora eu pergunto para você, você guarda a palavra de Deus? Graças a Deus somos uma igreja que tem priorizado a Bíblia. A gente tem vindo aqui na terça-feira estudar a Bíblia, domingo é pregada a palavra, quinta-feira é pregada a palavra. Qualquer reunião que a gente esteja, a gente fala da palavra. Você guarda a palavra? Olha o que ele fala, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. O que significa aperfeiçoar? Fala aí para mim, aperfeiçoar, o que significa? Se tornar perfeito. Existe alguma coisa perfeita nesse mundo? Como que a gente é aperfeiçoado? Quando a Bíblia fala de perfeição e aperfeiçoar, ela vai falar sobre amadurecimento. Não é de perfeição, porque você vai falar para mim assim, pastora, eu não sou perfeita não. E eu vou falar para você também não. Ninguém é perfeito. Por mais que você tenha lido a Bíblia muitas e muitas vezes, você não se torna perfeito. Mas a Bíblia vai falar assim, para que procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como perfeito varão. Paulo fala lá em Coríntios, quando eu era menino, pensava como menino, deixei as coisas de menino e me tornei um homem.
Deixei, porque o amadurecimento precisa ser algo que eu e você devemos buscar sempre. Quando eu falo de guardar a palavra de Deus, a gente precisa se aperfeiçoar. Se a Bíblia está falando para eu não andar por aquele caminho, por que eu ainda estou andando? Se a Bíblia está falando para eu não falar desse jeito, por que eu ainda estou falando? Está faltando um pouquinho de crescimento. Talvez eu ainda seja uma menina na fé. Porque ser aperfeiçoado não tem a ver com idade de crente. Ah, fulano tem 30 anos de crente, ciclano acabou de chegar. Não tem a ver. Tem a ver com a profundidade que você entra e com o entendimento que você tem de ser aperfeiçoado no Senhor. Eu separei o texto de João 14, 23. João 14, versículo 23. 14, 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então, se eu conheço, se eu guardo a sua palavra, né, é porque eu o amo. E se eu o amo, ele me ama também. E não só me ama, como virá fazer morada em mim, como fará de mim e de você casa do Senhor. Vamos partindo para o final, versículo 6. Coloca ali, fazendo favor, de 1 João 2, 6. Vamos ler juntos? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aí a terceira pergunta que eu te faço: você permanece, você tem permanecido em Cristo? Não precisa me responder, só para você. Você tem permanecido em Cristo? E eu estava pensando sobre algo essa semana, sobre pessoas que são convertidas, sobre pessoas que são convencidas, e sobre pessoas que são golpe do baú, que estão em Cristo para dar um golpe do baú. Querem saber a diferença? Vou falar. Convertida é aquela pessoa que quer Deus acima de todas as coisas. Independente do que Deus vai dar, independente do que Deus vai fazer. É convertido mesmo. Esse vai morar no céu uma eternidade. O convencido é aquele que acha que é crente, que se veste como crente, que vem na igreja, que faz o que tem que fazer, mas o coração ainda não foi transformado pelo Senhor. E o golpe do baú é aquela pessoa que não ama o Senhor, só tem medo de ir para o inferno. Não, eu estou aqui porque eu não quero ir para o inferno. Igreja, eu vou falar isso com o maior temor do meu coração. Se o teu coração, se o meu coração está nesse lugar por medo de ter medo de ir para o inferno, você vai para o inferno. Eu me lembro do Cirilo falando, eu achei escandaloso quando ele falou: se o que eu quero é Jesus, se Jesus estiver no inferno, eu quero estar lá no inferno, porque Ele está lá, porque onde eu quero estar, aonde Jesus está. É escandaloso, não é uma coisa dessa? Porque quando fala de Jesus, a gente pensa no céu. Mas muitos estão na presença de Deus para querer dar um golpe no baú. Já ouvi gente falando, a Salete vai lembrar também, de pessoas que falam assim: não, eu sei que quando Jesus voltar, eu pego no pé de alguém e subo junto. Eu já sei de tudo. Outro dia a gente estava lá no salão e uma senhora estava falando: não, mas aí a Salete confrontando: mas e esse pecado? Não, mas e esse pecado? Vai para o inferno. A Salete, você sabe como ela é. E eu fiquei pensando nisso, essa semana eu fui constrangida com isso, que eu falei: gente, quantos acham que vão dar o golpe do baú? Vocês acham que a gente pode enganar Deus, gente? A gente engana os outros, mas a Deus a gente não engana. O que Deus realmente quer é que a gente permaneça nele. Se o céu é o lugar onde eu vou permanecer em conhecer ao Senhor, eu quero ir para o céu. Mas não por causa do golpe do baú, porque lá vou pegar um pouquinho do ouro que está no chão. Não, porque eu quero a presença dele. Não queira o Senhor por medo de ir para o inferno, queira o Senhor por querer
está perto dele. Seja um crente convertido em nome de Jesus. Pare de se convencer. Pare de andar numa vida errada achando que Deus aceita, ele é meu advogado. Não aceita não. Vai chegar uma hora que vai bastar. Acabou o tempo. Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Então eu permanecer nele implica em eu querer andar como ele andou. Parar de ser crente menininho, menininha, mimizento. Crente que, vida, ela é, entendeu? Em nome de Jesus. O que Deus tem para nós é muito grande. E aqui a terra é apenas algo que eu vou vivenciar para ir com ele, morar na eternidade. Outra coisa que crente não pode ter é medo de morrer. Eu não estou dizendo para vocês que eu quero morrer. Eu não quero morrer, não. Nem o pastor quer morrer. Crente com medo de morrer porque está em dúvida para onde vai. E a gente sabe que morrer aqui é facinho, né? A menina lá no Uber, quando o Uber virou para falar para ela, baixa, a garota estava nova, linda. Uma vida toda pela frente. Você não questiona, não? Meu Deus. Aí a Bíblia fala assim, todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. É hoje, igreja. Posicione hoje em nome de Jesus. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente quando sai daqui. Não é a palavra de amedrontamento, mas é de conscientização. A gente não sabe o que está esperando a gente ali. A gente precisa permanecer nele. E para terminar, versículo 9, diz assim, o versículo 9. Vamos ler juntos? Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Você tem permanecido na luz? Aí eu quero ler alguns textos para terminar essa palavra. E na terça-feira a gente estuda o restante. A gente continua lendo e estuda o restante. 1 João 3, versículo 10 e 15. Vamos ler? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama ao seu irmão. Ele coloca duas coisas na balança. Filhos de Deus, filhos do diabo. Quem pratica a justiça, quem não pratica a justiça. E quando fala de que não pratica a justiça, equivale a quem não ama seu irmão. Equivale. Versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Andar na luz implica em amar. Andar na luz implica em andar milhas e milhas e milhas e milhas. Andar na luz significa liberar perdão. Andar na luz significa se acertar. Andar na luz significa falar olho no olho. Andar na luz. Olho no olho. Se eu estou com problema com Geiso, eu vou no Geiso. Se eu estou com problema com a Margarete, eu vou na Margarete. Eu não vou na Evelyn para falar com a Margarete, que aí vira fofoca, né? Vou na Evelyn, estou com raiva da Margarete. A Evelyn fala, você é mesmo? Caramba, Margarete não é mole. Resolveu alguma coisa? Eu vou na Margarete. Isso é simples, gente, é simples. João 3,14, só voltar aí. 1 João 3,14, é só voltar um. Vamos ler juntos? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, permanece na morte. João 12, 35. Evangelho de João 12, 35. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz,
para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus estava falando com os seus discípulos, falando dele, né? E a gente entende sobre o que Jesus está falando, porque Jesus falou: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e ele fala que nós também somos, porque estamos nele, nós também somos a luz do mundo. Agora, aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai, está batendo cabeça, está fazendo, como que eu vejo hoje muito no cristianismo, um evangelho muito humanizado, sabe, um evangelho muito humanizado. Ah, mas tadinho, Deus do Antigo Testamento matava a criança? Que isso? Não, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo. Não pense que Deus é humano como eu e você. Deus não é homem para que minta. E ele não é homem. Deus, quando ele vê algo, ele prefere... Ouve só o que eu vou falar, igreja. Hoje eu estou no azeite, como fala a Margarete. Se Deus tiver que te matar para te salvar, ele não tem problema nenhum em fazer isso. Se ele está vendo o caminho, que ele sabe o nosso caminho, sabe? Ele está vendo que lá tu vai tropeçar e vai cair feio e não vai voltar. Se ele tiver que te matar aqui, ele não vai nem titubear em fazer isso. Ele te mata e te leva para a glória. Como a gente conhece vários casos assim, né? Eu contei uma vez aqui uma menina que voltou para os Sinais do Tempo. A menina estava afastada, 16 anos, estava afastada do evangelho, voltou para Jesus e chegou no domingo e falou: eu quero me batizar. E eles falam: não pode, a gente tem um protocolo para batizar, não pode, não é assim que funciona, não, mas eu quero. No domingo, na quarta-feira a garota morreu, não acordou, convulsionou, morreu. Porque Deus não tem problema nenhum em te matar para levar para ele para a glória. Porque isso aqui, gente, passa. Você viver 100 anos, você viver 1000 anos, ninguém nunca chegou a isso. Perto de uma eternidade, o que é 100 anos? 120 anos. O que Deus ele quer de cada um de nós é que venhamos a andar na luz, como Ele na luz está. E a minha vida ser um luzeiro nesse mundo. E eu fazer a vontade do Senhor. Custe o que custar. Pague o preço que tiver que pagar. Servir ao Senhor vai implicar em muitas renúncias. A gente pensa que é roupa. Se fosse só roupa, o que eu vejo de crente ataviado aí, que é convencido. Porque não é só roupa. Tem a ver com dentro. Revestimento. Você ser cheio de Deus. Você voltar todos os dias para o Senhor e falar: Deus, eu tenho um problema com isso aqui. Eu tenho uma dificuldade com isso aqui. Eu confesso diante do Senhor isso aqui. Eu preciso da tua ajuda para sair dessa situação. E o Senhor, tenho certeza que Ele vai vir e vai te abraçar. E vai te ajudar. Como Ele tem me ajudado nas minhas fraquezas. Amém, igreja? Feche seus olhos. Vamos orar.